não se vê só nas questões religiosas, também se vê noutros campos da ciência e tantos outros. No mundo, acho que estamos de acordo, existem diversos tipos de mulher. Existem as que curam com a força do seu amor e as que aliviam dores com a sua compaixão. Existem mulheres que cantam o que se sente e as que escrevem. Há mulheres glamourosas, como foi Lady Di, e mulheres maravilhosas, que deixam lições eternas, como Madame Curie. Existem mulheres que fazem rir, e mulheres talentosas no teatro, nas telas do cinema, nos grandes palcos do mundo. Mas também há mulheres que não são conhecidas ou famosas. Mas mulheres que todos os dias encontram, diante de um novo começo, muitas vezes o peso de injustiças, o peso das guerras, o peso das perdas inexplicáveis, como por exemplo a de um filho amado. E às vezes em situações que resultam de tolas disputas por um pedaço de terra, um território, um comando. Existem mães amorosas que, mesmo sem terem pão, dão calor e oferecem os seios secos aos filhos famintos. Mulheres que se submetem a duras regras para viver. Mas também mulheres que já trazem escrito nos sulcos da face todos os dias de sua vida, na forma de multiplicadas cicatrizes do tempo. Todas são mulheres especiais. Todas mulheres tão bonitas como qualquer estrela. Porque, afinal, lutam para fazer do mundo um lugar melhor para se viver. A tarefa da mulher é sempre a missão do amor. Onde quer que ela esteja, ali se encontrará um raio de luz, uma pétala de flor, um aconchego num verso, uma canção. Mulheres que fazem serviço voluntário, que servem de intermediárias entre os dois lados da vida, as médiuns. E entre essas, renasceu primogénita num lar espírita, Ivone do Amaral Pereira. Era de manhã, véspera do Natal de 1900. Numa pequenina vila, a vila de Santa Teresa de Valença, hoje chamada de Rio das Flores, no estado do Rio de Janeiro, ela nasceu. Seu pai, pequeno comerciante, era um homem muito generoso de coração e por isso desprendia-se dos bens terrenos. Faliu por 3 vezes, precisamente porque favorecia a sua clientela em prejuízo próprio. Dona Ivone viveu sempre em lar pobre e modesto, mas aprendeu com os pais a servir aos mais necessitados. Os seus biógrafos contam que com 29 dias de nascida, depois de um ataque de tosse, sobreveio-lhe uma sufocação que a deixou como morta, em estado de catalepsia. Permaneceu nesse estado durante 6 horas. O médico, o farmacêutico, atestaram a sua morte por sufocação. Foi preparado o velório. A suposta defunta foi vestida com grinalda, vestido branco e azul, e o caixão foi encomendado. Sua mãe, todavia, não acreditava que a filha tivesse morrido.
retirou-se para outro aposento, onde orou fervorosamente a Maria de Nazaré, pedindo que a situação da filha fosse definida. Instantes depois, a criança acordou, chorando em pranto. A infância de Dona Ivone foi recheada de fenómenos espíritas. Muitos deles narrados no livro Recordações da Mediunidade. Aos 4 anos, ela já se comunicava com os espíritos, que ela considerava pessoas normais, que ela considerava que estavam encarnadas, tal o modo como ela conseguia conviver com eles. E 2 entidades eram-lhe particularmente caras. O espírito Charles, que fora seu pai carnal, e a quem ela ainda considerava como tal, devido a lembranças vivas de uma encarnação passada, como iremos ver. E esse espírito foi seu orientador durante toda a vida, inclusive nas atividades mediúnicas. E também o espírito de Roberto de Canalejas, que foi médico espanhol em meados do século XIX, outra entidade pela qual a médium nutria um profundo afeto e a quem tinha ligações espirituais de longa data. Tinham sido casados. Vamos ler, para conhecer bem isto, um livro, Leila, a filha de Charles. É uma obra da autoria de Denise Correia de Macedo e editada pelo espírito Arnaud de Lumière. Este romance retrata a penúltima encarnação de Ivone como Leila de Vilares Montalbán Guzmán, uma jovem espanhola que acabou por suicidar-se no rio Tagus, para os espanhóis, Tejo, para os portugueses. O espírito Charles seria o seu pai e o espírito Roberto de Canalejas seria seu marido. Este livro só foi autorizado pela espiritualidade vir a público depois do desencarne de Dona Ivone, para preservação da sua privacidade enquanto espírito suicida. Dona Ivone, na vida adulta, manteria contactos mediúnicos regulares com outras entidades, como o Dr. Bezerra de Menezes, Camilo de Castelo Branco e Frederico Chopin. Aos 8 anos, repetiu-se nela o fenómeno da catalepsia, associado a um despreendimento parcial. E isto aconteceu à noite, e a visão que ela teve marcou-a para o resto da vida. Ela, desdobrada do seu corpo carnal, foi parar ante uma imagem do Senhor dos Passos, na igreja que frequentava. E ela pedia socorro porque o sofria muito. Ela foi uma criança muito infeliz. A imagem, então, adquirindo vida, dirigiu-lhe as seguintes palavras: vem comigo, minha filha. Será o único recurso que terás para suportar os sofrimentos que te esperam. Aceitou a mão que lhe era estendida, subiu os degraus e não se lembrava de mais nada. De fato, já dissemos, Dona Ivone foi uma criança profundamente infeliz. Vivia atormentada por uma imensa saudade do ambiente familiar que tivera na sua última encarnação, na Espanha, e de que se lembrava com extraordinária clareza. Considerava os seus familiares de agora, principalmente seu pai e irmãos, como estranhos. Para ela, o pai verdadeiro era o espírito Charles e a sua casa, a casa da Espanha. Ora, estes sentimentos desencontrados da realidade
e, sobretudo, o afloramento das suas faculdades extraordinárias mediúnicas faziam com que tivesse um comportamento considerado anormal por seus familiares. Por esse motivo, até aos 10 anos, passou a maior parte do tempo na casa da sua avó paterna. Ela reencarnou em ambiente propício, tendo aos 8 anos o primeiro contacto com o livro espírita. Aos 12, o pai deu-lhe de presente o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, que a acompanharam pelo resto da vida, sendo a sua leitura, repetida constantemente, um bálsamo naquelas que eram as suas horas difíceis. Aos 13 anos começou a frequentar sessões práticas de espiritismo, que mesmo muito a encantavam, pois ela via os espíritos comunicantes com toda a facilidade. Teve como instrução escolar apenas o curso primário. Não pôde, por motivos económicos, fazer outros cursos, o que para ela representava uma grande provação. Ela amava o estudo, amava a boa leitura, tanto que aos 16 anos já tinha lido muitas das grandes obras dos autores como Goethe, Bernardo Guimarães, cujo nome se calhar não nos diz muito, mas se dissermos que ele foi o autor do livro A Escrava Isaura, já nos lembramos. Também José de Alencar, Alexandre Herculano, Arthur Conan Doyle, o famoso criador do Sherlock Holmes. Desde cedo ela precisou de trabalhar para o seu próprio sustento. O fenómeno de catalepsia que já referimos foi comum na sua vida a partir dos 16 anos. E, curiosamente, a maior parte das reportagens de além-túmulo que ela nos trouxe, dos romances, das crónicas e dos contos que relatou, foram recebidos do mundo espiritual através desse processo de catalepsia. E teve uma mediunidade muito diversificada. Médium psicógrafa, receitista, era assistida pelo Dr. Bezerra de Menezes, por Charles, por Roberto de Canalejas e Bittencourt de Sampaio. Também tinha mediunidade de efeitos físicos, chegando a realizar algumas sessões de materialização, mas nunca sentiu atração por essa modalidade mediúnica. Os trabalhos que ela verdadeiramente gostava, aquilo que ela gostava de fazer em termos mediúnicos, no campo da sua vasta mediunidade, eram os de desdobramento, de incorporação e receituário homeopático. Nesta última atividade, no receituário, trabalhou em diversos centros espíritas, em várias cidades, porque ao longo dos seus 54 anos de labor mediúnico, viveu em vários pontos. Como médium psicofónica, ela podia entrar em contacto com obsessores, obsidiados e suicidas. E estes últimos, os suicidas, ela devotava um carinho muito especial, sendo que muitos deles tornaram-se-lhe espíritos amigos. Ela costumava ler nos periódicos e nos jornais nomes de suicidas e orava por eles constantemente. Catalogava-os num livro de preces que ela própria criou. Era o que fazia como forma de reparação ao seu suicídio pretérito por afogamento. Passado algum tempo, muitos destes espíritos suicidas vinham agradecer-lhe as orações
e davam-lhe fortes abraços, passeando com ela de braços dados pelo casarão onde então morava, sem que ela, confusa, conseguisse distinguir se o visitante era encarnado ou desencarnado. Pelo desdobramento noturno, Dona Ivone Pereira visitava o mundo espiritual, amparada pelos seus orientadores, recebendo as muitas notícias que nos trouxe em termos de livros, contos, romances, com os quais hoje nos deliciamos. A sua obra literária foi muito vasta, pois começou a escrever os ditados espirituais quando ainda era muito jovem, porém sem revelar o que escrevia ao público, até que por insistência dos espíritos e pelo apoio de Francisco Cândido Xavier, o grande médium, ela submeteu alguns dos textos à Federação Espírita Brasileira. Então essa federação, cuidou de fazer a publicação das obras, dentre as quais destacamos Memórias de um Suicida, 1955, ditada pelo espírito Camilo Cândido Botelho, que nos diz pouco, porque era o pseudónimo do famoso escritor português Camilo Castelo Branco. Sob o cuidado do espírito Leon Denis, ela traz-nos este livro como uma narrativa pedagógica contra o suicídio, descrevendo, na primeira parte do livro, os sofrimentos experimentados pelos que atentaram contra a própria vida. Na segunda e na terceira parte, foca os trabalhos de assistência e de preparação para novas reencarnações desses espíritos. Conta-nos ela que os espíritos suicidas todos são levados para uma colónia espiritual chamada Esperança, que está a cargo, nem mais nem menos, do que de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. É lá que se encontra o Vale dos Suicidas e que depois, muitas vezes, após grande sofrimento, são tratados e preparam novas reencarnações para reajuste. Esta obra é considerado um marco na bibliografia mediúnica e o melhor exame até hoje sobre o suicídio, sob o ponto de vista doutrinário espírita. Foi considerada por Chico Xavier a obra que melhor retrata a profundeza do umbral. Este livro ela o recebeu em 1926. Se estivermos com atenção, ouvimos que a Federação Espírita Brasileira publicou em 1955, o que quer dizer que só 30 anos depois. Palavras dela: proibi-me durante muito tempo levá-la ao conhecimento alheio, reconhecendo-me incapaz de analisá-la. Não me sinto sequer à altura de a rejeitar, como não ouso também aceitá-la. Vós, os que o lerem, o fareis por mim. De uma coisa, porém, estou bem certa, é que estas páginas foram elaboradas do princípio ao fim, com o máximo respeito à doutrina dos espíritos e sob a invocação sincera do nome sacrossanto do Altíssimo. No entanto, e curiosamente, o livro quase não foi publicado. Dona Ivone e a sua obra não tinham tido uma reação muito calorosa no primeiro contacto com a Federação Espírita Brasileira. É ela mesmo que o conta. Chegou a ponderar destruir o original. E o ato de destruir o que tinha escrito
foi pela intervenção do Dr. Bezerra de Menezes e de Leon Denis, o célebre apóstolo do Espiritismo. A publicação definitiva da obra somente ocorreu depois da publicação das primeiras obras do Dr. André Luiz, porque assim foi criado um contexto que permitiu que o movimento espírita já estivesse um pouco mais familiarizado com a realidade das colónias espirituais, das regiões espirituais de sofrimento, das equipes que trabalham arduamente nessas regiões e dos complexos processos de preparação espiritual para a reencarnação. As dificuldades de Dona Ivone fizeram, inclusive, que ela perdesse algumas psicografias muito importantes, porque ela escrevia esses textos com lápis, em papel de embrulhar pão, que ela passava religiosamente a ferro para endireitar e cortava na dimensão de folhas para depois, com o lápis, escrever. Não tinha recursos para adquirir canetas ou cadernos. Desta forma, com o passar dos anos, alguns registros foram perdidos, por mais que ela se tenha esforçado para que as psicografias fossem preservadas. Apesar disso, da sua lavra mediúnica, conhecem-se 20 obras extraordinárias. Algumas são Nas Telas do Infinito, Amor e Ódio, Nas Voragens do Pecado, O Drama da Bretanha, O Cavaleiro de Numieres, Ressurreição e Vida, Sublimação, Dramas da Obsessão, A Tragédia de Santa Maria. Todas elas tiveram como autores espirituais Bezerra de Menezes, Charles, Leon Tolstói e Roberto de Canalejas. E, curiosamente, numa trilogia, 3 livros, da autoria do Espírito Charles, são relatadas 3 das suas reencarnações anteriores. Nas Voragens do Pecado, ela é Ruth Caroline de La Chapelle, numa altura muito conturbada da Europa, quando aconteceu, em 24 de agosto de 1572, o massacre dos hugonotes, conhecido como a Noite de São Bartolomeu, quando milhares de protestantes, por isso chamados de hugonotes, foram mortos em Paris a mando dos reis católicos. E aqui um parêntese. Vemos a morte ensanguentando as mãos religiosas. No segundo volume dessa trilogia, O Cavaleiro de Numieres, é mostrada outra encarnação da médium, ainda na França, na personalidade de Berthe de Somerville. E por fim, na terceira, Drama da Bretanha, é mostrada como a médium, agora na Espanha, como Andrea de Guzmán, onde ela não consegue suportar o embate das suas expiações e se suicida por afogamento. Publicou 2 obras suas, não mediúnicas, com um grande sucesso no meio espírita, especialmente para a apreciação da mediunidade. Devassando o Invisível, em 1963, e Recordações da Mediunidade, 1968. Ainda postumamente, depois da morte dela, alguns escritos pessoais foram recuperados e transformados em obras, como, por exemplo, A Luz do Consolador, 1997, e Cânticos do Coração,
1994. Deixou ainda uma série de 10 livros destinados ao público infanto-juvenil e foram recebidos por intuição, com a supervisão de Bezerra de Menezes e Leon Denis. Livros que ainda não foram publicados. Foi esperantista convicta. Trabalhou arduamente na propagação e divulgação da língua Esperanto. Ela mantinha uma correspondência muito vasta com outros esperantistas, tanto no Brasil quanto no exterior. Serviu como médium de 1926 a 1980, quando um acidente vascular cerebral a impossibilitou para a atividade mediúnica. Sempre humilde, sempre terna e muito vivaz. Morou num casarão em Piedade, subúrbio do Rio de Janeiro, na companhia de sua irmã, casada, Amália Pereira Lourenço, também espírita. E na noite de 9 de março de 1984, vitimada por trombose, desencarnou durante a cirurgia que se submeteu no Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro. Seu corpo foi sepultado no cemitério de Inhaúma. Tinha 83 anos. Manteve-se sempre solteira, cumprindo dignamente o mandato mediúnico, exercido com profunda dedicação e um total devotamento ao semelhante. Era movida por uma coragem e por um coração completamente carregado de amor. Tinha sempre uma prece confiante, sempre. Tinha sempre esperança e fé, nunca se deixando abater. Lutava diariamente, porque queria continuar a seguir em frente, sem desanimar. Diz-nos ela, palavras dela, numa entrevista a Jorge Risini, em 1972. A formação do meu caráter foi feita pelo Dr. Bezerra de Menezes. Segui sempre os conselhos dele. Mas houve outros espíritos que me guiaram, como Bittencourt Sampaio, Eurípides Barçanulfo, com quem trabalhei muito, principalmente na cura de paralíticos. Ora, esta dama merece completamente, plenamente, o cognome da heroína silenciosa. É sempre difícil tentarmos apresentar biografias de quem tem a vida cheia, porque há tanta coisa para nós falarmos, mas o tempo é sempre escasso e exige-nos que façamos algumas escolhas. Quem não leu, leia Memórias de um Suicida. Quem ler este livro não se suicidará nunca. Porque ela tinha no seu próprio espírito tudo tão bem definido do suicídio que cometeu no século XIX. E conversou tanto com eles e viu tanto sofrimento da parte deles, que esse livro é um alerta. A doutrina dos espíritos não se cansa de nos dizer e de falar acerca do suicídio, porque ele é uma porta falsa. Quem se suicida faz para sair dos problemas, acabar com os problemas, mas não se acaba. Saímos do corpo, mas não saímos da vida. Os problemas nos acompanham para o mundo espiritual, rigorosamente os mesmos, agora agravados pelo facto que nos suicidamos.
Então é isso que ela tenta, nas páginas deste livro, quase 300, chamar-nos a atenção para que realmente alguma coisa que nunca será benéfico para nós, bem ao contrário, atrapalhará sempre a nossa evolução espiritual. Pela vossa atenção, muito obrigado.